Etapa 1. Identificando e expressando sentimentos. O primeiro componente da CNV é observar sem avaliar. O segundo é expressar como nos sentimos. O psicanalista Rollo May afirma que a pessoa madura se torna capaz de diferenciar sentimentos em muitas nuances. Algumas experiências são fortes e apaixonadas, enquanto outras são delicadas e sensíveis, tal como os diferentes trechos de uma sinfonia. Entretanto, para muitos de nós, os sentimentos são, nas palavras de May, limitados como as notas de um toque de clarim. Nosso repertório de palavras para rotular os outros costuma ser maior do que o vocabulário para descrever claramente nossos estados emocionais. Passei 21 anos em escolas americanas e, durante todo esse tempo, não me lembro de ninguém ter me perguntado como eu estava me sentindo. Os sentimentos simplesmente não eram considerados importantes. O que se valorizava era a maneira certa de pensar, tal como definida por aqueles que detinham posições de hierarquia e autoridade. Somos ensinados a estar direcionados aos outros, em vez de em contato com nós mesmos. Aprendemos a ficar sempre imaginando: o que será que os outros acham que é certo eu dizer e fazer? Uma interação com uma professora quando eu tinha uns 9 anos demonstra como a alienação de nossos sentimentos pode começar. Uma vez, eu me escondi numa sala de aula, porque alguns meninos estavam me esperando do lado de fora para me bater. Uma professora me viu e pediu que eu saísse da escola. Quando expliquei que estava com medo de sair, ela declarou: menino grande não pode ter medo. Alguns anos depois, isso foi reforçado quando comecei a praticar esportes. Era típico dos treinadores valorizar atletas dispostos a dar tudo de si e continuar jogando, não importando a dor física que estivessem sentindo. Aprendi a lição tão bem que, certa vez, joguei beisebol por um mês com o pulso quebrado. Etapa 2. O alto custo dos sentimentos não expressos. Num seminário de CNV, um universitário falou do colega de quarto que ligava o aparelho de som tão alto que ele não conseguia dormir. Quando pedi que expressasse o que sentia quando isso acontecia, o estudante respondeu: sinto que não é certo tocar música tão alto à noite. Expliquei que, quando ele dizia a palavra sinto, seguida de que estava expressando uma opinião, mas não revelando seus sentimentos. Pedi que tentasse novamente expressar seus sentimentos e ele respondeu: acho que, quando as pessoas fazem coisas como esta, é um distúrbio de personalidade. Expliquei que aquilo ainda era uma opinião, e não um sentimento. Ele fez uma pausa pensativa e então anunciou com veemência: não tenho absolutamente nenhum sentimento a respeito disso. Era óbvio que esse estudante tinha fortes sentimentos a respeito daquilo. Infelizmente, não sabia como tomar consciência de seus sentimentos, quanto mais como expressá-los. Essa dificuldade de identificar e expressar sentimentos é comum, e em minha experiência é especialmente comum entre advogados, engenheiros, policiais, executivos e militares de carreira, pessoas cujo código profissional as desencoraja a manifestar emoções. Para as famílias, o preço se torna alto quando os membros não são capazes de comunicar suas emoções. Reba McEntire, cantora de country e western, escreveu uma música depois da morte do pai e lhe deu o título The Greatest Man I Never Knew. O maior homem que nunca conheci. Ao fazê-lo, ela sem dúvida estava expressando os sentimentos de muitas pessoas que nunca conseguem estabelecer a conexão emocional que gostariam de ter com os pais. Ouço regularmente afirmações como: não me interprete mal, sou casada com um homem maravilhoso, mas nunca sei o que ele está sentindo. Uma dessas mulheres insatisfeitas trouxe o marido a um seminário, durante o qual ela lhe disse: sinto como se estivesse casada com uma parede. O marido então fez uma excelente imitação de parede. Ficou sentado, calado e imóvel. Exasperada, ela se virou para mim e exclamou: veja, é isso que acontece o tempo todo. Ele fica sentado e não diz nada. É exatamente como se eu estivesse vivendo com uma parede. Etapa 3. Os benefícios de enriquecer o vocabulário dos sentimentos. Os benefícios de enriquecer o vocabulário de nossos sentimentos são evidentes não apenas em relacionamentos íntimos, mas também no mundo profissional. Certa vez, fui contratado para dar consultoria aos membros do departamento de tecnologia de uma grande empresa suíça, incomodados com a descoberta de que os funcionários de outros departamentos os estavam evitando. Quando se perguntou aos outros funcionários o porquê, eles responderam:
Detestamos ir lá consultar aquelas pessoas. É como falar com um bando de máquinas. O problema diminuiu depois que passei algum tempo com os membros do departamento de tecnologia e os estimulei a expressar mais sua humanidade na comunicação com os colegas. Em outra ocasião, eu estava trabalhando com os administradores de um hospital que andavam preocupados com uma iminente reunião com os médicos do estabelecimento. Queriam apoio para um projeto que os médicos recentemente haviam rejeitado por 17 votos a 1. Os administradores estavam ansiosos para que eu demonstrasse como eles poderiam utilizar a CNV ao falar com os médicos. Ensaiamos o encontro e, no papel de um administrador, comecei dizendo: estou com medo de abordar esse assunto. Escolhi começar dessa maneira porque pude sentir quanto os administradores ficavam amedrontados ao se prepararem para confrontar outra vez os médicos. Antes que eu pudesse continuar, um dos administradores me interrompeu para protestar. Você não está sendo realista. Nunca poderíamos dizer aos médicos que estamos com medo. Expressar nossa vulnerabilidade pode ajudar a resolver conflitos. Quando perguntei por que parecia tão impossível reconhecer que estavam com medo, ele respondeu sem hesitação: se confessássemos que estamos com medo, eles nos fariam em pedacinhos. A resposta não me surpreendeu. Já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem que não conseguem jamais se imaginar expressando seus sentimentos no local de trabalho. Entretanto, fiquei satisfeito em saber que um dos administradores efetivamente decidiu arriscar expressar sua vulnerabilidade na temida reunião. Em vez da abordagem habitual, que consistia em parecer estritamente lógico, ele escolheu expressar seus sentimentos e os motivos pelos quais desejava que os médicos mudassem de posição. Percebeu como os médicos reagiram de forma diferente a ele. No final, ficou espantado e aliviado quando, em vez de ter sido feito em pedacinhos pelos médicos, estes reverteram sua posição e votaram por apoiar o projeto por 17 votos contra 1. Aquela reviravolta dramática ajudou os administradores a perceberem e a apreciarem o impacto potencial de expressar a vulnerabilidade de cada um, até mesmo no local de trabalho. Por fim, deixe-me contar um incidente pessoal que me ensinou os efeitos de esconder nossos sentimentos. Eu estava dando um curso de CNV para um grupo de estudantes de áreas urbanas decadentes. Quando entrei na sala no primeiro dia, os alunos que estavam conversando animadamente uns com os outros ficaram quietos. Bom dia, cumprimentei. Silêncio. Senti-me muito desconfortável, mas tive medo de expressar isso. Em vez disso, continuei com meu modo mais profissional. Neste curso, estudaremos um processo de comunicação que espero vocês achem útil no relacionamento em casa e com os amigos. Continuei a apresentar informações sobre a CNV, mas ninguém parecia estar escutando. Uma moça, procurando na bolsa, achou uma lixa e começou a lixar vigorosamente as unhas. Os alunos próximos às janelas colaram seus rostos no vidro, como se estivessem fascinados pelo que acontecia na rua lá embaixo. Comecei a me sentir cada vez mais desconfortável, mas continuei não dizendo nada. Finalmente, um aluno, que de certo tinha mais coragem do que eu estava demonstrando ter, disparou: Você odeia estar com negros, não? Fiquei atordoado, mas percebi imediatamente como eu mesmo havia contribuído para essa percepção por parte do estudante, ao tentar esconder meu desconforto. Eu estou me sentindo nervoso, admiti. Mas não porque vocês sejam negros. Meus sentimentos têm a ver com não conhecer ninguém aqui e desejar ter sido aceito quando entrei nesta sala. Essa expressão de minha vulnerabilidade teve um efeito acentuado nos alunos. Eles começaram a perguntar sobre mim, a contar coisas sobre eles mesmos e a expressar curiosidade sobre a CNV.